Bom, gente, boa tarde a todas e a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Edson Brito, pró-reitor de ensino do IFAR, e me coube a tarefa de coordenar aqui o trabalho, e junto com o professor Luiz, que vai ser o relator, então, ser os responsáveis pelo trabalho aqui na oficina. Pela oficina, o título, a educação profissional como espaço de trabalho docente e a graduação na perspectiva dos índices, que vai ser coordenada então pela professora Simone Valdete dos Santos. A professora é uma velha, já companheira do IFAR, em muitos trabalhos que a gente realizou, inclusive em cursos de pós-graduação que a gente realizou em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a Simone é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado e doutorado em educação pela UFES e doutorado em educação na modalidade sanduíche pela Universidade Federal Fluminense, vinculado ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área da educação, com ênfase em educação de jovens e adultos, atuando principalmente nos seguintes temas de pesquisa: educação de jovens e adultos, educação profissional, educação do campo, formação de professores, educação profissional integrada à EJA, educação ambiental e história da educação. Foi diretora de políticas de educação profissional e tecnológica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. E foi também diretora da Faculdade de Educação da UFES de 2012 a 2016. Então, Simone, é uma alegria poder contar com o teu trabalho aqui hoje, engrandecendo esse trabalho da Reditec Sul, que congrega então todos os institutos federais da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Edson. Obrigada. Bom, inicialmente eu pensei, perguntei para o Edson se vocês conheciam, ele disse que não, né? Então eu pensei de vocês se apresentarem dizendo o nome, a função que tem no instituto, qual instituto que vocês, de qual instituto que vocês vêm, e qual campus, e por que escolher essa oficina, porque temos outras duas, o professor de causa e o professor Eliezer, Sempre é bom a gente saber que na competição a gente ganhou. E saber por quê, Saber por quê. Então, entender a expectativa dos colegas, Então, tá. Quem começa? Posso começar? Então, tá. Não, todo mundo acho que me conhece, Maria Clara, do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu sou professora de matemática e acho que sempre é bom a gente dar um lugar que a gente vai. E muito bom estar aqui, apesar de a gente estar ansioso com as manifestações nos nossos lugares lá, Todo mundo está ali com vontade de olhar, de vibrar, tem um pouquinho na fala do ministro, que dá um susto na gente, um pouco, e bastante das nossas manifestações. E acho um momento super importante para a instituição, até para a gente estar reunido. Eu acho que a gente tem que mostrar essa resistência que nossos alunos aí estão até nos dando essa força, digamos assim. E eu escolhi essa oficina bastante por causa da Simone, que eu conheço da CETEC, acompanho ela bastante no trabalho dela também na UFES. É claro que é difícil, porque a gente tem o Caldas e o professor Eliezer. O professor Eliezer esteve com a gente no ano passado também na Reditec Sul. Aí a gente estava um pouco em dúvida, mas também tema e ajudou, a gente vai se dividir um pouco para ouvir um pouco mais, fazer oficina de uma maneira mais direta. Tá certo, obrigada, Maria Clara. Quem continua? Meu nome é Denise, eu trabalho na reitoria do Instituto Farroupilha, em Santa Maria. Atuo hoje como diretora de Orçamento, Finanças e Administração. Escolhi a oficina pela relevância, logicamente, aqui tinha que optar por uma oficina, como eu atuo na área mais técnica, também assim, para somar conhecimento na minha vida do tempo. Quem continua? Meu nome é Mirtes, eu sou diretora-geral do campus Araranguá, Instituto Federal de Santa Catarina. Então, tu é patroa do Assis. Oi? Tu é chefe do Sou Assis. chefe do Assis. Meu amigão, eu adoro. Está em Portugal agora. Eu sei. Meu Assis é meu amigão. Muito
ativo e pesquisador dentro do campo, sempre fazendo o trabalho dele é justamente com aquela população que a gente tem mais compromisso, né? População de risco, pessoas com vulnerabilidade, então o trabalho dele é fantástico. Maravilha. Então eu escolhi essa oficina pelo tema mesmo, assim, pela questão do grande desafio que é a docência na educação profissional, e a gente tem discutido muito isso nas propostas e nas revisões de PPC dos cursos, né? Então a gente pensa muito sobre isso, que o docente, a gente traz muitas discussões a respeito disso e acaba que o docente tem que se atualizar, porque a gente vem com a formação acadêmica, universitária, e muitas vezes chega de paraquedas na educação profissional e vê que a realidade ela é bem diferente daquela, né, que a gente entende por docência acadêmica na universidade, né? E por conta também das graduações, que é outro debate grande que a gente tem dentro dos institutos, qual é, na verdade, a nossa responsabilidade social enquanto instituições que ofertam graduação, a questão das licenciaturas, né, que é um grande desafio para a gente, dentro dos campos, inclusive, muito mais ainda em cidades do interior. Né? Então, assim, por várias questões que acontecem dentro da instituição e que esse tema me trouxe à tona essas temáticas que hoje são discutidas. Tá certo, tá certo. Obrigada. Bom, boa tarde. O meu nome é Marilane. Eu acho que eu sou um pouco diferente aqui nesse contexto, porque eu sou da Universidade Federal da Fronteira Sul, cedida para o Instituto Federal Catarinense, e nesse momento eu estou na direção do campus de Blumenau, né, como diretora-geral do campus de Blumenau. E por que eu escolhi essa oficina? Na verdade, todos os temas eles são abrangentes de nosso interesse, né? Mas você, em um determinado momento, tem que fazer uma opção. E a opção, então, foi nesse trabalho, né, da formação do docente, dessa questão docente, e da graduação mesmo, ou das licenciaturas dentro do Instituto, e da importância desse processo no Instituto, né? Porque eu acho que a gente precisa olhar com bastante carinho nessa relação de que os institutos não é só o ensino médio, né? E que tem outras possibilidades. Tem a graduação, tem a pós-graduação, tanto lá como o centro. Então, acho que por isso a importância dessa discussão e, nesse momento, por isso, a minha escolha por essa oficina. Certo. Obrigada, Marilane. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Hélio. Eu sou diretor do Instituto Federal Catarinense Campos de Brusque. Brusque. E a ideia também é a questão da formação de professores, já que a gente tem um curso técnico e tem a licenciatura, né? Então nós vamos estar formando professores que muitas vezes desconhecem o curso técnico do próprio instituto. Então acho que tem que haver essa troca para que tenha essa experiência da questão técnica mesmo, né? Dos cursos de formação dos professores. Será que a gente está formando para esse tipo também ou só a licenciatura, né? Então, nesse sentido, eu acho que... E também porque a minha formação inicial também é técnica. Depois eu fiz a licenciatura. Então, quem faz a licenciatura primeiro, depois vê o técnico, é diferente. O técnico fazia a licenciatura depois. Tu fizeste técnica em quê? Eu sou químico industrial. Química industrial. E depois eu fiz a licenciatura de química. Então, a minha visão em determinadas situações é diferente da visão que tivesse feito somente a licenciatura. Então, isso eu acho que tem que haver essa troca, né? Então, o tema acho que foi bem relevante para mim. Meu nome é Jorge, sou do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Jaraguá do Sul. E sou atual diretor-geral. A temática ela me chamou bastante atenção, como já comentado, é sempre difícil escolher uma das três, a gente gostaria de participar, mas sabe que o tempo, até pelo evento, tamanho do evento, não teria como ser, né? E a escolha ela ficou muito centrada nisso, né? A educação profissional como espaço de trabalho docente. E aí a gente consegue visualizar em vários dos nossos campos puramente com professores da área técnica, com um número muito reduzido de professores da cultura geral e da licenciatura, com formação em licenciatura. E aí a gente tem um comportamento de campos diferenciado de outros campos que tem
quantidade significativa de professores com a licenciatura, por exemplo. Né? E aqui não é dizendo que um é melhor que o outro, né? É que existem as diferenças de leitura. Então isso sempre me chama muita atenção, né? Dessa discussão, da importância desse espaço de atuação docente e a formação por si só. E aí a continuidade do próprio tema já põe a questão das graduações nos institutos. Né? Ela é algo recente, né? 2008, recém nasceu, né? Como a Consuelo sempre defende, a gente tem sim uma identidade, mas essa identidade ela também se alterou no processo de 2008, né? Com a inserção das graduações. E aí, além das graduações, teoricamente, os institutos acabaram levantando muito a bandeira à frente dos cursos de tecnologia. Isso é uma questão também, né, que no país não é tão antigo assim. E aí, para sacudir a poeira toda com a licenciatura. E os resultados, eu coordenei a licenciatura do nosso campus por 3 anos, e eu passei em vários momentos, eu sou da licenciatura em física. Né? Tu entra, tu se depara com a licenciatura, tu te questiona se esse campo é um campo de atuação para o instituto mesmo, aí tu percebe que ele é um campo de atuação, e aí daqui a pouco tu percebe ainda mais. A gente faz isso muito bem feito. Porque a maioria dos campos que tem a licenciatura acaba tendo o ensino integrado técnico. Então, é o professor formando professores num campo que ele também atua na educação básica. Então, a gente mantém linkado. E a gente vê o resultado dos nossos alunos licenciados aí, né? Nos programas de pós-graduação, na sala de aula. Então, a temática toda ela acaba chamando bastante atenção e facilita para ouvir, para tentar discutir com vocês. Meu nome é Vanderlei Petenon, sou professor de economia do campus Santo Augusto. Atualmente estou no cargo de pró-reitor de administração na reitoria em Santa Maria, do Instituto Federal Farroupilha. Por que da escolha? Né? Fazia tempo que eu não ouvia falar, né? Então, faz bastante tempo que estou na área de gestão e um pouquinho descolado da sala de aula, né, enquanto docente, então é sempre bom a gente revisitar isso. E também porque o Elisier, o tema, a gente já discutimos várias vezes com ele esse tema, e também o tema do Caldas, a gente já vem seguidamente discutindo isso, então no cotidiano a gente vem discutindo essas coisas. E para mim faz um tempinho que estou, vamos dizer assim, apesar de me achar, me considerar um docente no sentido de pela prática também, né? Porque como eu sou da área de economia, eu sou um bacharel em economia, a vivência da prática em si, da forma de trabalhar os temas, integradores e tudo mais dentro da sala de aula, e a perspectiva disso, para mim, é instigante, né? Porque a gente, diferente dos licenciados, para nós que somos da área técnica, a gente precisa, de alguma forma, ir aprendendo a como que tu adequa a teoria à tua prática, né? É um processo de se autotransformar realmente num professor, num licenciado, com essas competências do licenciado. Então é mais ou menos isso, e refletir sobre isso e discutir isso, para mim, acho que vai ser bem importante. Certo, Professora Elisete, sou professora também de matemática. Hoje eu atuo na direção do campus avançado Sombrio, do Instituto Federal Catarinense. E por que eu estou aqui? Para te ouvir, porque a docência no ensino profissionalizante, gostaria de te ouvir a tua opinião, E a outra questão da graduação dos institutos, porque a gente sabe que quando ela foi criado, fui um que fui frente ao curso de matemática do nosso instituto, e a gente ouvia muito assim, imagina a graduação dos institutos, como vai ficar isso? Isso vai virar um colegial, E na verdade, no nosso ponto de vista, e com certeza já temos vários resultados, dos nossos professores, hoje colegas nossos também, da boa formação. Então, eu estou aqui mais para te ouvir, do teu ponto de vista. Bom, eu sou Gilberto, sou professor da área de agronomia, estou na direção do campus Vacaria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.
Bom, eu acho que escolhi essa temática e principalmente que nós estamos recebendo sempre professores novos. E aí eles chegam, nós conhecemos um pouquinho do histórico do Instituto. Esses professores, muitas vezes, ou 99% deles chegam. Vacaria do IFAR? Não, Do IFRS. Do IFRS. E eles chegam com essa mentalidade de universidade, e aí eles vão pegar turmas do técnico integrado, subsequente, superior. A gente faz uma imersão dos professores durante 2 dias, explicando o que é o Instituto, o que nós fazemos, quais são as diferenças. Mas mesmo assim nós chegamos lá na frente com professores extremamente acadêmicos, em cursos técnicos. Então, é mais para esclarecer, tentar tirar mais respostas sobre isso e como atuar junto a esses professores. Não é muito fácil, eu sei que não tem muito segredo, é do dia a dia, mas é um desafio sempre. Agora da minha amigona, que é a Janaína. Que é casada com a Cis. Casada com a Cis e é minha amigona também. E eu tenho a honra de orientar o doutorado da Janaína agora, né? Então, meu nome é Marco Léo Pedroso, né? Tenho a honra de estar de volta aqui no meu colégio agrícola, que eu me formei aqui, sou natural aqui de Frederico, moro aqui, mas trabalho há 23 anos em Sapucaia do Sul. Então, agora, né, no segundo mandato como gestor, e aí o que me motiva a vir é justamente essa dimensão que a gente está tendo dentro, ou desafio dentro dos campos, né, de ter essa formação profissional, de ter uma formação docente para atuar na formação também profissional, a formação a nível de graduação. Então, é trazer um pouco mais de troca de experiências, de informações, para ver, porque a gente busca sempre estar no caminho certo, né? E muitas vezes estou ouvindo muitas críticas, né? E tem muitas dúvidas, mas como é bom quando a gente vê que outras instituições, outros campos também estão no mesmo caminho, então tu vai fortalecendo que sim, está certo, é por aqui, né? Ou mesmo, olha, dá para fazer assim, dá para melhorar. Então, o interesse é justamente participar para tentar crescer um pouquinho mais nessa condição de poder auxiliar os coordenadores, os departamentos lá do campus, nessas futuras ações aí curriculares, de planejamento, de expansão. Que acho que nós vamos continuar assim, com certeza, nós vamos continuar assim. Olá, meu nome é Rogério, diretor do campus Camboriú. Estou também no segundo mandato e já tive a oportunidade de escutar as falas do professor Carlos de Bezerra. É lá em Camboriú que vocês têm o técnico de cães-guia, né? Isso. É uma modalidade pós-graduação. Mas é lá sim. E é a primeira vez que eu vou soltar, então isso motivou, né? E também pela criação, né, pela lei que nos cria, onde os nossos professores eles transitam desde cursos de formação inicial continuados até nível de mestrado e doutorado, licenciatura, ProEjo, que é um segmento importante, né? E então é um diferencial. E ver de que forma a universidade nos enxerga, né, nessa perspectiva. E temos licenciatura também dentro do campus. Meu nome é Michela, eu sou do campus Ibaiporã, do Instituto Federal do Paraná. Não sei se, acho que todos são docentes aqui? Sim, eu sou TAI. Eu estou na direção geral desde fevereiro desse ano. Para mim está sendo um desafio, enriquecedor. Você é pedagoga? Não, eu sou administradora. E a escolha pela oficina, apesar de não estar em sala de aula, não estar, eu tenho formação também em magistério, mas hoje não atuo como docente, mas acho que o desafio, a gente está todo dia, né, diante dos alunos, a gente acaba sendo docente, né, fora de sala de aula. E para ouvir os colegas, acho aprender mais, até esse outro lado, apesar de eu ser TAI, também ouvir a experiência do docente, acho que é enriquecedor. E ainda mais como estamos, né, trabalhando com a educação profissional, acho que é bom ouvir e aprender todo dia desse lado que também
não só como diretora ou como trabalho docente, mas como pessoa, né? Acho que é enriquecedor ouvir, conhecer, aprender. Bem, eu sou Roberto Carlos Bianchi, sou diretor-geral do Campus Palmas, do IFPR, a cidade mais fria do estado do Paraná. Né? A escolha pela oficina é muito óbvia para mim, né? Eu sou professor de letras, na área de letras, apaixonado por essa temática, né? da discussão da formação de professores e principalmente pelas características, né? do campus que hoje sou diretor, né? E nasceu da federalização de uma instituição privada, onde nós herdamos alunos e cursos. E hoje nós temos uma realidade, né, quase que inversa da maioria de vocês. Nós temos 7 bacharelados, 6 licenciaturas e 2 cursos técnicos. Nós estamos fazendo a verticalização ao contrário, né, de muitos. E aí temos justamente isso que o Gilberto comentou antes, os professores entram com essa ideia de universidade. Nós lá sofremos muito com isso, né, porque até aquela coisa de que o professor diz, eu não vou dar aula no ensino médio, né, e aí a gente apresenta um contrato DDD dele, né, mas enfim, todos esses desafios de como fazer essa relação, né, nós já temos uma experiência no que se trata as graduações, porém, quando a gente quer fazer a verticalização, encontra também alguns empecilhos nesse sentido e muitos desafios. Obrigada, professor Roberto. Professor Marcos Barbosa, também do Instituto Federal do Paraná. Sou matemático de formação. Tem vários matemáticos aqui. A oficina está necessária. Nas graduações de matemática. Físico, exato, aí sempre buscando, né? Estou como diretor de educação à distância, já quase há 2 gestões. E eu também sou oriundo da Escola Técnica, antigo Cefet, lá no Paraná. E depois eu fui fazer uma licenciatura em matemática na Universidade Federal. E a escolha, né, para mim, ela vem também no sentido de ouvir você, né, porque eu tenho muitas interrogações. Por estar hoje também à frente de sala de aula de ensino básico e ensino superior, né, sempre tem muitas interrogações, né, do tipo educação profissional como espaço de trabalho, mas que espaço de trabalho, né? Hoje o trabalho é tão dinâmico, né? Eu sou torneiro mecânico, técnico em mecânica. Os tornos hoje, raramente a gente opera mais manuais, aqueles bombezinhos, né? São todos eletrônicos. Né? A gente tem que ensinar o técnico de hoje a apertar botão, né? E saber fazer uma leitura, então a tecnologia está muito presente nas ferramentas. E na questão da graduação, né, como for pensar, né, na formação, né, de profissionais que vão entrar numa área aí, né, onde o trabalho está sendo repensado a todo instante, né, quando a gente pensa em indústria 4.0, inteligência artificial. Então isso são algumas interrogações que me incomodam, mas também me deixam curiosos, né, no sentido de tentar compreender. Eu sou quase 50 anos, daqui a pouco já estou quase me aposentando, né? Tem uma história aí de tempo, mas eu fico pensando na minha filha, né? Tem 17 anos, está entrando aí na educação profissional, como é que vai ser esse futuro? Então, estou aqui para te ouvir. Certo, obrigada. Quem continua? Pode ser. Eu sou Carlos Panoveta, eu sou anfitrião da casa, né? Recebendo vocês aí. E eu sou minha formação em técnico agrícola e depois eu fiz zootecnia. E realmente eu tenho assim uma vida inteira. Eu comecei lá por 80, né? Nos anos 80, no ano 80, como professor, e sempre trabalhando com
o ensino médio. E aí o Instituto deu essa situação para a gente, e eu estou à frente aqui da direção agora de 2016 para cá, 17 para cá. E, então a gente vê uma situação diferente quando se fala em curso superior. E também, como o Gilberto dizia, eu vejo uma outra situação quando o pessoal vem, como eu, que tinha feito um bacharelado e que vai trabalhar numa instituição de ensino. Tá? Falta a ele alguma coisa. E essa coisa, hoje o pessoal faz por aí o PEG, né? No meu tempo se chamava Esquema 1, e o pessoal já enxergava isso. E eu lembro que eu, nos primeiros anos, trabalhei de professor, e depois eu fiz o Esquema 1, né? E isso modificou minha visão e minha maneira de trabalhar com os alunos. E além de tudo, falta uma outra coisa para os professores que chegam hoje para trabalhar com a gente. Falta eles terem uma convivência de campo. Essa convivência de campo é algo difícil, porque normalmente o que acontece com um menino? Nós temos a nata do pessoal que tem um conhecimento muito grande, mas ele não tem a parte prática, ele não tem o campo. Ele fez o ensino médio, ele fez o ensino superior, ele fez o mestrado, ele fez o doutorado, ou pós-doutorado e outras graduações, né? Mas ele nunca foi lá no campo trabalhar. Ele não passou um período trabalhando. E isso dá um diferencial na objetividade e na busca dele. E também na transferência de conhecimento. Que ele vai transferir aquilo que o professor dizia ontem à noite. Ele prepara a aula bonitinha e vai lá no Data Show, bota a aula dele bonitinha dele lá e passa para o aluno. Mas ele não vai lá no campo. Então esse histórico, esse diferencial, a gente sente e a gente sente e comprova. Se você pega um grupo de alunos e você só pega e passa material com Data Show e faz uma prova com eles, eles tiram uma nota. Se você pegar o mesmo material e levar eles lá no campo e mostrar lá no campo como você faz, e você faz a mesma prova, eles tiram uma nota totalmente diferenciada. Então quer dizer que a absorção de conhecimento é totalmente diferente. E isso, por isso me motivou, quando eu vi o título aqui na porta, eu imediatamente vim para cá para buscar um conhecimento maior, embora eu já esteja aí dizendo assim, o ano que vem é meu último período e depois estamos fora, né? Já passei. Só que, professor, desculpa interromper, professor Carlos, mas assim, eu agora estou convencida que não tem mais último para professora e para professora. Eu estou orientando o pós-doc de um colega e não pude negar, né? Ele me procurou para pós-doc, um professor aposentado nosso que tem 93 anos. Eu tenho um pós, ele é me orientando de pós-doc com 93 anos. Então é um dos meus desafios do ano de 2019, é esse orientando. Com o professor Cícero, que é me orientando, para mim, não tem, para uma pessoa lúcida e que está trazendo questões para o grupo de pesquisa. Então, só para colocar para vocês que às vezes a gente acha que vai parar, né? Como ele diz, ele diz, já estou na, como é que ele diz? Eu já estou na prorrogação, né? Já terminou o meu tempo, eu estou na prorrogação, então eu tenho que me formar mais, ele diz, né? Então, mas quando eu fico vendo, Simone, tipo hoje aí, né? O Jerônimo falou assim,
Quem é de 64 ou desculpe, 84 ou antes de 84? E eu acho que antes de 84 só tinha trombeta. Né? Então é uma situação. Professor Cícero, eu levanto o braço quando perguntam quem é de 53? Mas é muito bom, eu acho bacana isso, e até um menino anteontem me disse, não, eu não acredito que você faça isso, porque você, a vida inteira eu te enxerguei aqui e tu vai continuar. Mas é uma situação interessante, né? E eu vejo, quando eu vejo essa meninada aí, eu fico entusiasmado de ver que eles estão brigando e buscando por um crescimento muito bonito e que realmente esse crescimento é visível, é palpável. Né? Então esse é o lado bonito da coisa. Por isso que eu vim aqui para buscar mais coisas para que esse crescimento seja melhor. Quem continua? Meu nome é Alexandre Paul, estou diretor do Campus Passo Fundo, do Instituto Federal Sul-Rio. E... Uma colega da Carol lá. Isso, exatamente. A Sara esteve lá na Isso. E apenas para socializar a situação, assim, quando eu vi o título, no momento que eu comparei com os outros temas, eu vi, bom, espaço de trabalho, docente, educação profissional e graduação. É um dos meus grandes desafios na escola, né? A escola lá, ela tem 12 anos, ela começou basicamente, e aí junta várias falas que os colegas fizeram, também uma situação um pouco diferenciada. Nós começamos basicamente no ensino subsequente, né, e com um grupo de colegas bem, que parece mais diversificado, desde pessoas que trabalhavam, que eram conhecidas na região por práticas profissionais, etc., profissionais reconhecidos saber lá na região, com profissionais acadêmicos puros. Eu sou exemplo, fiz a minha graduação em metalurgia, depois mestrado, doutorado em mecânica, quer dizer, mais teórico aí no final, uma metalurgia um pouco prática. Mas uma boa parcela também dos docentes acadêmicos. E aí tem o início realmente é complicadíssimo, ainda mais quando tu vai atuar no subsequente. O subsequente é uma realidade que tu desconhece, né? Tu só vai aprender na prática, mesmo, eu digo mesmo, para quem já fez um curso técnico integrado, dos antigos modalidades, dos antigos Cefetes e tal, na hora de tu lidar com o subsequente é muito diferente. Ele é quase um FIC, só que tu aprofunda, é uma situação bem complexa. Enfim, a professora atuou lá na nossa formação, muitos professores deram formação docente, mas enfim, houve uma grande, eu pelo menos da minha parte, né, notei uma grande evolução, eu como pessoa, eu tenho certeza, como professor, embora tivesse algumas aulas lá no Unicamp mesmo, atuava em algumas aulas, eu não tinha uma grande experiência como professor, e eu notei uma grande evolução do corpo, dos colegas, né? E a partir de um certo momento, nós tivemos que tomar uma certa decisão e acabamos indo mais para o lado da graduação. E aí, como eu falei, né, a questão da graduação. Aí com 3 graduações aí da área tecnológica, civil, mecânica e agora ciência da computação. Bom, beleza, aí tem de novo uma adequação, porque aconteceu muito, e várias dessas áreas que eu comento, os professores faziam essa adequação para o subsequente, e depois, bom, agora vou para um curso superior, e quando se começou a discutir o curso superior, se começou a ver mais falhas do subsequente, peraí, mas aquilo lá não era tudo aquilo. Isso foi uma evolução, claro, lamentavelmente são pessoas que você formou que não necessariamente, né, mas enfim, mas a vida é essa, a educação é essa, tu evoluir, enfim, tu ter erros e acertos e evoluindo, né? Enfim, aí agora, mais recentemente, mais especificamente ano passado, a gente implantou, agora com a primeira turma, os cursos integrados, que é um outro também desafio, né? Você botar curso integrado, onde praticamente, não vou dizer que não tinha, mas nós tínhamos um relativo número reduzido de professores, tá, que a gente chama cultura geral, que já conversavam muito conosco, porque desde o subsequente a gente já atuava na cultura geral. Lá quando se implantou o campus subsequente, a gente exige que tenha português, matemática e inglês como formação para os alunos subsequentes, isso aí, para retomar uma base, ajudar, e existia, sempre houve muita conversa com esses professores, o professor de matemática, ele deu exemplos de matemática ali, da oficina mecânica mesmo, né? A gente sempre fez questão de utilizar, o professor de inglês utilizava muito questão de manuais, etc., normas em inglês, tu sempre tenta puxar o máximo. Aí depois com a evolução da graduação, e agora sim com o desafio do integrado. Aí sim, agora com novos desafios, é toda uma frente de desafios que
se percebe uma ampliação da questão que eu chamo da cultura geral, que era uma realidade que nós não tínhamos. E exatamente na hora que eu vi esse tema, eu falei, bom, acho que é um momento oportuno de ver a professora falar e sei da sua notoriedade nessa área. Eu falei, pô, eu acho que é um momento bacana, né? Ao mesmo tempo, também, não posso deixar de falar que eu percebi, ao longo do tempo aí, apenas uma análise minha, muito pessoal minha, que eu faço parte desse primeiro grupo de técnicos, digamos assim, que entrou, né? E isso eu percebo na minha prática diária de ensino, agora praticamente por 7 anos de gestão parei de dar disciplinas, mas o que eu percebo também, e aí a hora que fala de atuação profissional, muito nítido para mim, né? Um distanciamento do que está acontecendo lá no meu caso, no chão da metalúrgica, entende? Não tem esse distanciamento ao longo do tempo também. Então, na hora que fala em espaço profissional, eu noto isso. Claro, esse distanciamento pode ser, talvez, pela carga de gestão, etc., posso estar pecando por aí, mas eu acho que também aquele medo que todos nós, como servidores, temos de a coisa pública de um lado, a coisa... Não que eu seja a favor, porque eu não estou dando minha opinião política, né? Estou notando, na minha formação profissional, essa pequena defasagem, e ela se ampliou ao longo dos anos, que é mais uma variável que eu acho interessante, talvez, não sei se a senhora vai botar alguma coisa do tempo, mas, enfim, acho que é isso. Boa tarde, meu nome é Graciela, eu sou docente da área de educação especial aqui do campus de Frederico Westphalen. Aqui no campus eu atuo tanto na docência quanto também respondo pela coordenação de ações inclusivas do campus. E aqui na oficina o meu papel, junto com o colega, é colaborarmos na escrita da carta de Frederico. Boa tarde, meu nome é Carlos, também sou docente deste campus, sou da área da matemática, atualmente estou coordenando o curso de licenciatura em matemática, curso novo no campus, e estamos aí então incumbidos de auxiliar na escrita da carta do evento. Boa tarde, eu sou Cláudia, sou professora de português alemão. Estou diretora do Solif Sul e estou diretora do campus da Ageado. É um campus bem recente, pequeno. Né? Vim aqui, professor Simão, para te ouvir nessas questões que já foram levantadas. Né? Por um lado, o professor VPP versus academicismo, né? Esse desafio da verticalidade, porque eles, por um lado, são muito acadêmicos, essa é a realidade que eu tenho, né, uma trajetória acadêmica, e daqui a pouquinho eu tenho que trabalhar com a gurizada do integrado, né, então isso é um desafio. Toda essa questão também de formar, entre aspas, jovens, e para qual realidade? Que realidade é essa? Eu compartilho com o que o colega falou, né, esses alunos adolescentes, 17, 18 anos, para que nós estamos, que mundo é esse que os espera, né? Nós também, acho que não sabemos isso bem, né? Ao mesmo tempo, essa questão da tecnologia, como já foi levantada, inteligência artificial, indústria 4.0 e, ser humano. E o ser humano, muitas vezes, não mudou. Aquele aluno adolescente que está fervendo, que está tentando lidar com o seu corpo, com as suas angústias de 15, 16 anos que estão conosco, por mais que estejam tudo isso, eles ainda são aquele ser humano, né? Por mais que o mundo ao seu redor tenha mudado. Então, acho que isso também é um grande desafio para nós. Eu me chamo Carla, boa tarde a todos e a todas. Eu sou diretora atualmente do campus São Borja, né? Também tenho vinculado o campus avançado do Guaiana. Eu vim participar dessa oficina também com a professora Valdete, né, que já fui sua aluna. E para parar um pouquinho, porque eu imagino que a gente, enquanto gestão, né, eu ainda estou dando aula e consigo conciliar alguns horários lá, mas a questão burocrática, né, principalmente hoje, esse cenário que a gente vive, nos falta momentos, né, para pensar a nossa prática docente, a nossa missão, toda essa verticalização que a gente trabalha do adolescente a adultos, né? Então é mais no sentido também de ouvir o que é do meu interesse enquanto docente, já que a gente está imbuído em muitas outras questões enquanto gestora, que às vezes a gente
deixa de pensar um pouquinho sobre isso. Um pouquinho? Um pouquinho. Né? Vai dar aula, né? E aí volta. Mas toma muito. O colega chegou. Christian, Campos Verdes Soares. Por que está na oficina? Isso. Primeiro porque, bom, acho que o professor Cláudio e o falaram bastante sobre isso. O desafio de ser EBTP, por si só, já explicaria, né? Nós atuamos em vários níveis e formas ou modalidades, como aqui, como assim, e isso nos obriga a se construir constantemente. E não é fácil, porque como instituto nós somos singulares, inéditos e talvez muito novos até em termos de mundo, assim, de existência de mundo, assim. Esse tipo de educação numa instituição nossa, que transcendeu a pesquisa e a extensão de vida da universidade para o ensino médio, e tem feito isso, acho, de forma maravilhosa. Mas a gente tem muitas críticas, a gente faz. A gente conseguiu quebrar o academicismo, conseguiu planejar e organizar melhor como uma instituição pública tem que cumprir o país. Mas que agora estamos sendo atacados, eu acho, então a gente melhor do que nunca tem que saber o que é ser docente. Qual é a nossa função social, educacional? Sei que educacional e social não se desvinculam, né? Mas a gente tem que compreender bem isso. Eu só defendo o que eu compreendo. Se não compreendo, eu não tenho propriedade para defender. Será mais muito por aí. Luiz, para reitor de ensino do Instituto Federal de Santa Catarina. Na verdade, eu tinha escolhido a oficina do professor Caldas, mas aí o IFAR pediu a indicação de um nome para a relatoria dessa oficina, então aqui estou. Mas só queria, na condição de relator, acho que eu tentei fazer uma síntese, né, dos motivos da escolha da oficina e identifiquei aqui nas falas a necessidade de atualização sobre a temática, de conhecer o que é ser docente não licenciado também é uma questão que inquieta, né, os docentes na educação profissional, o desafio da docência nos institutos federais por conta da verticalidade e a diversidade da oferta, as limitações, as dificuldades de atuar como docente, em função até da própria trajetória academicista que nós temos, né, e que a gente tenta reproduzir depois quando ingressa na instituição. O desafio da gestão educacional no sentido de ter que fazer a gestão de docentes, né, de atuar, de trabalhar com docentes, e o impacto de mudanças na prática docente, entre elas em destaque a tecnológica. E aí me ocorreu que eu acho que um bom motivo para a escolha dessa oficina é entender o papel que os docentes têm na atuação na educação profissional e nas graduações na perspectiva dos institutos, no sentido de contribuir ou da construção da identidade dos institutos federais. Acho que, né, a gente sabe que a atividade fim dos institutos é a educação profissional, e aí o fazer docente, o saber docente é chave, e acho que os docentes precisam saber mesmo qual é o papel deles, né, e como eles devem atuar na educação profissional e nas graduações, nos institutos federais, para que essa identidade ela possa se fortalecer, ela possa se tornar mais clara. Então eu acrescentaria esse motivo. Apesar de não ter escolhido, eu considero bastante satisfeito com o fato de estar aqui. Que bom. Tá bem. A professora que chegou agora quer dizer o seu nome, da onde vem, botar em pé. Eu pergunto lá atrás para o relator na sala de direção. Tá bem. Teu nome, o Instituto Campus que tu és, e por que essa oficina? Qual a tua expectativa em relação a essa oficina? Priscila, diretora de pessoas do IFAR. Eu escolhi a oficina para um aprendizado, para ouvir mesmo da área de docência, porque não é a área que eu atuo. Para mim, sair da minha zona de conforto, digamos assim. Daí tinha essa oficina, tinha da pesquisa e tinha a da legislação com o professor Eliezer. Daí então eu fiz a escolha do oposto que eu trabalho. Obrigada, Priscila. Então tá, pessoal, se a gente pode usar uma palavra, eu gostei muito da síntese que o nosso relator fez, o professor
professor Luiz fez, né? Muito boa a síntese que ele fez. Mas uma palavra, assim, que foi recorrente é desafio. E eu gostei muito, assim. Como a gente está vivendo um cenário muito difícil, até hoje eu fui tomar, recomendo, tem um café maravilhoso aqui em Frederico, que tem livros também. Vitrola. É. Vitrola. Que tem um sanduíche vitrola que é muito bom. Vitrola. Eu não estou ganhando nada, não estou ganhando nada fazer propaganda. É que eu fiz o lanche lá na chegada, né? E aí um dos livros que estava lá, que eu fiquei louca de vontade de comprar, mas que eu não estou com tempo agora para ler, é o Arte da Guerra, né? Que a gente está num momento de guerra, a gente tem que se dar conta disso até para não sofrer tanto, né? Porque às vezes a gente fica meio isolado e tal, a gente tem que saber que é um momento de guerra mesmo. A gente até pode ter enfrentado outros momentos de guerra, quem está desde 1980, né? Está com outras guerras, né? Mas assim, é um momento de guerra. Agora a gente tem que se dar conta disso, né? Bom, então eu achei muito legal, e daí dito isso, dizendo que é um momento de guerra, vocês usaram o termo desafio. Porque às vezes a gente fica achando, ai meu Deus, é só meu campus, isso é só comigo, os alunos não aprendem, principalmente que é da matemática aí, né? Como é difícil ensinar matemática, é difícil, assim como fazer gostar de ler. Mas são duas cachaças sim, que eu noto que eu fui aprender matemática quando eu coordenei o ProEja. Porque eu achava até lá que eu não sabia matemática. Mas aí coordenando, tinha que montar planilha financeira e tal, fazer orçamento, né? Aí eu vi, sabe que eu sei, né? Então, e assim, quando a gente vê que os alunos da gente gostam de ler, que é um outro, para quem é das letras, né? É uma outra conquista, né? A gente fazer os alunos da gente gostar de ler. Bom, então assim, desafio a palavra, e aí vocês não leram meu texto ainda, nem receberam, porque o pessoal da organização pediu um texto, 5 páginas, todo mundo está com texto já? Não. Bom, então vai depois. Eu gostaria, tá ali o meu e-mail, dentro do, eu sei que o dia de vocês de 26 horas, né? Porque para quem é gestão, está na gestão, nem é 24 mais o dia, né? Nas 26 horas do dia que vocês dão, se alguém puder me dar um retorno do que achou do texto e tal, até dialogar, porque é um texto que eu já tinha construído para uma outra oficina que eu trabalhei lá no Bento Gonçalves, do IFRS, mas naquele momento era desafio de professor no ProEja só, né? E aí eu ampliei o texto e com a conjuntura atual, e naquele momento não tinha sido aprovada a reforma do ensino médio ainda, agora já foi aprovada, né? Então, se vocês, na medida do possível, puderem dar um retorno, eu gostaria. E nesse texto aí, ouvindo você, nada como... E assim a gente sendo professor, né? Não é à toa que uma perspectiva que Paulo Freire trabalha, e esse semestre eu estou dando uma disciplina do Freire, e nunca, sempre ler o Freire é importante. Às vezes a gente, eu sei o Freire. Não, a gente não sabe o Freire. Aí a gente pega um livro do Freire e não sabe. Eu estou lendo com o pessoal lá do pós, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Autonomia, que na minha opinião são as 3 obras do Freire que ajudam a gente a entender essa imensidão que é a obra do Freire, né? Que é uma obra bastante importante, assim, pensando em ser professor no Brasil, na pedagogia do Brasil, né? Do que é ser brasileiro também, né? E tem uma dimensão do Freire, que é o tempo inteiro que ele trabalha, que é a dimensão do diálogo, né? E aí eu achei importante de ouvir vocês, porque... E aí é um exercício que eu acho que a gente tem que fazer sempre. Quem está na gestão, então, nem se fala, né? Porque senão a gente não sobrevive, né? Então, porque quando a gente está apaziguado, tem um fogo amigo, né? Chega o fogo amigo, né? Então a gente tem que estar sempre dialogando, ouvindo e tal, né? Porque não é fácil. Eu tive na gestão também 4 anos, também na CETEC, que foi um outro, até para pegar a faculdade de educação. Tem uns colegas aqui que foram nossos estudantes que muito nos honram, né? Da FACET. Quem é da FACET sabe que a FACET é uma figura, né? Eu adorei um reitor que me disse um dia, o Carlos Alexandre, que é um reitor nosso que eu gosto muito, né? Uma pessoa maravilhosa. E trabalha com neurociência, ele é uma figuraça para a gente conversar. Um dia eu disse para ele, Alexandre, para mim, trabalhar o consenso na FACET é uma coisa, para mim, me olhou e disse assim, consenso na FACET, isso existe? Aí daí eu tive que rir, porque ele reitor, né? Realmente é um lugar que a colega já foi aluna lá, sabe que a gente
A gente está sempre ali, né? Sempre no questionamento, na pressão, né? Enfim. E aí a dimensão do diálogo é uma dimensão, numa instituição educacional, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer, né? Porque é assim que a gente cresce. E quando eu gosto de contar que eu estou com esse, e ele é aluno, ele vem para a aula, e assim, como ele tem uma cuidadora, né? Eu me comunico com a cuidadora que ajuda ele, porque às vezes ele esquece. Eu marco a orientação, ele esquece, mas aí quando ele vai para a orientação, ele vai com tudo lido, está lendo tudo que eu peço, ele lê. Então está sendo, porque é um lugar de ser estudante, né? E aí eu já vou, tem um livro que eu acho maravilhoso, que eu recomendo, que é A Invenção do Aluno, do Sacristán, né? Que é um espanhol. É o Aluno como Invenção, perdão. É o Aluno como Invenção. Eu achei tão lindo esse quadro todo curricular. O Aluno como Invenção. Tá? É muito lindo esse livro, o Sacristán, porque ele traz toda... A gente olha para esse sujeito que a gente imagina que ele vai ler, imagina que ele vai fazer as tarefas, imagina, né? A gente constrói isso tudo com o professor, né? Essa expectativa, e acha que ele é dado, ele não é dado. E esse livro ajuda muito a gente a entender que é a modernidade, que é dos 1500 para cá, que tem esse sujeito social que a gente tem um repertório pessoal, todos nós, professores e professoras, temos um repertório pessoal, que hoje pela LDB, está lá na LDB, Formação, Educação ao Longo da Vida, quando está lá no capítulo da Educação de Jovens e Adultos, Educação ao Longo da Vida, mas isso vale para todo profissional. E para a nossa profissão mais ainda. Que aí eu gostei muito da colega que trabalha com português e alemão, a colega de Lajeado, que disse, humano, a dimensão humana. E não tem nada mais criativo e nada mais, daí usando a palavra, né, que vocês usaram tanto, do que a condição humana, né? E é diário, e é um desafio diário, né? É escovar os dentes, lavar o rosto, que nem sempre foi assim, né? E aí sair de casa, essa coisa de ter um ânimo, e a nossa profissão exige isso, né? Que eu tenho dito sempre, eu trabalho com todas as licenciaturas, né? Não tem como ser professora quem não gosta de gente. Não tem. Não tem. Se tu não gosta de gente, vai fazer outra coisa, né? Inclusive na gestão. Tem que gostar de gente. E aí é gostar de gente que chega atrasado, que marca e não faz. É gostar na sua inteireza. Que é gostar e dizer, meu filho, né? Só dar um exemplo para vocês que eu adorei. Eu tinha uma orientanda, eu estava amamentando na época, uma orientanda de TCC, e que ela dizia, professora, 7 da manhã, o nosso prédio abre 7 horas, ele está aberto, tá o guarda, eu chegava, eu amamentando, dava um jeito para a cuidadora da minha filha, ela não chegava, né? Aí, daqui a pouco ela me ligava, com essa coisa do celular, né, que hoje, né, hoje realmente, a professora não deu e tal, tá, eu estou aqui, estava te esperando, marca 1 da tarde, tá? Aí, umas 4 marcações nossas, né, que ela não veio, sempre uma coisa extraordinária, né? Na 4ª eu disse, eu não te oriento mais. Eu disse, o TCC é teu, eu disse, eu estou amamentando, né? Tu marca os horários, eu venho, eu dou um jeito, eu sou tua orientadora. O TCC é teu, tu não tá afim, tudo bem, eu disse para ela, mas eu não te oriento mais. E desliguei o telefone. Daqui a pouco eu estava na minha sala, daqui a pouco chega ela, deu uns 40 minutos, eu disse, eu estou trabalhando aqui na minha sala, no meu gabinete, né, que é um gabinete coletivo, com as colegas, enfim. E eu estou aqui, mas eu não te oriento, pode escolher outra pessoa, desse jeito, outra pessoa pode ter uma empatia contigo, eu estou vendo que eu não estou tendo. Daqui a pouco ela chega, olha, professora, eu pedi demissão do meu trabalho, eu disse para minha mãe que ela dá um jeito, porque ela me contou que estava sustentando a casa naquele momento. Aí eu já tranquei o meu computador da minha irmã drogadita, tranquei, ele está trancado, a minha mãe sabe que ele vai ficar lá trancado porque eu tenho medo da minha irmã vender.
porque ela é drogadita e tal, vamos trabalhar, professor. Bom, aquilo me deu uma coisa por dentro. Só me deu um choque de realidade, sei que é o meu momento, minha mãe vai ter que dar um jeito, ela faz faxina, ela vai dar um jeito, eu vou fazer meu TCC. Ah, me deu uma coisa por dentro que eu pensei, eu não queria isso tudo, né? Mas eu disse, né? Não, me deu culpa, porque realmente ela marcava e não vinha, né? Marcava. Não, e a guria fez e tal, fez um excelente, porque ela era muito boa, uma aluna muito boa mesmo, mas tem um excelente TCC, né? Uma menina que escrevia muito bem, escreve muito bem, enfim. Então, assim, só contar para vocês que às vezes a gente não sabe as tragédias dos alunos, mas é o nosso papel. E é o nosso papel mesmo, mas numa instituição pública, todo o povo brasileiro está pagando, né? Todo o povo. Então, tem que render. Tem uma hora que a gente... E eu gosto de contar essa história porque, às vezes, a outra pessoa está pedindo isso, com as suas tragédias pessoais, né? Os nossos estudantes, eles estão pedindo isso, que a gente faça isso, né? Claro que aí vem... eu gosto muito do Saviani, o Weberval Saviani, quando ele diz a curvatura da vara. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes tu dobra demais, a vara quebra, né? E foi. Ou às vezes tu deixa muito frouxa, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, que é a questão do humano e do respeito ao humano, né? E do respeito ao humano, à humanidade. E, inclusive, a nossa humanidade, que eu achei muito legal o professor dizer, que foi o professor lá de Passo Fundo, né? A gente daí não é fácil, né? Com o erro de um professor, não é à toa que a gente está sempre, desde que o Vargas colocou o Ministério de Saúde e Educação, né? Botou já o Ministério junto com a saúde, não é à toa que a gente anda de braço dado com a saúde sempre, porque o médico cura, mas a gente pode matar no sentido da criatividade, dos sonhos, da autoestima, né? Eu dei um curso de alfabetizadores uma vez em Santa Cruz do Sul, quando eu era professora, porque eu fui professora da Unisc antes de ser da URGS, né? Minha primeira experiência docente foi na Unisc. E esse curso para alfabetizadora de adultos, eu pedi para cada um escrever sobre a sua história, né? Como é que começou a ser alfabetizadora, e contar, né? E daí a gente leu em aula as suas histórias e tal, né? E teve uma aluna que disse, ela contou, né? Eu fui alfabetizada e a professora colocava, a professora do interior, os da parede eram os muito inteligentes, os da fila do meio eram os mais ou menos, e os perto da porta eram os burrinhos, né? Os burrinhos eram os atrasadinhos, eram os burrinhos. E essa menina, que ela contou isso e tal, e daí a gente conversando sobre inclusão, sobre, né? E aí era alfabetização de adultos, eram todas alfabetizadoras de adultos, eram todas mulheres. E essa menina, ela sempre tinha umas sacadas, assim, foi um curso de um ano inteiro, um curso de 100 horas, né, que a prefeitura deu muito legal, eu aprendi muito com aquele curso. Essa menina tinha umas sacadas, assim, sabe aquela sacada da pessoa, que, sabe? Aquele insight, assim, que às vezes está indo e a pessoa... Mas ela começava assim, não sei se é bem isso, e falava, tá, assim, olha, não sei se está bem certo, e daí eu disse para ela um dia, escuta, pula da fila do meio, vai para a parede. Então é uma pessoa maravilhosa, a professora, ainda bem que ela não te botou na dos books, senão tu não era alfabetizadora, né? Mas olha, não sei se tu seria um astronauta, mas não sei se tu vai para da parede, né? Eu disse para ela que sempre tem uns insights maravilhosos, tu, né? E sai da fila do meio. Então é isso, a gente pode não matar sim, mas a gente, como um médico, uma médica, pode prescrever uma receita, um antibiótico errado e matar morte súbita, né? Matar o sujeito. Mas a gente pode matar sim, né? Tu diz que o cara é mais ou menos, tu diz que o cara, né? Né? Então, faz uma cara, quando o cara, sabe? E te traz um produto, né? Então, tu vai matando o sujeito de outro jeito, né? Até à toa que a gente anda do lado da saúde. Mas assim, também para não... eu não sei quem é que já assistiu o documentário Nunca Me Sonharam. Quem é que já assistiu? Uma colega de Maravilhoso. A gente trabalhou na formação docente. Nunca Me Sonharam no início do ano. Isso. Então nós vamos ver um trechinho aqui, tá? Que bom que foi uma só. Se fosse mais ia ficar uma coisa meio, né? Então a gente vai trabalhar um pouco, porque a gente tem até às 6h30, né? Me ajudem, relatores. Vamos trabalhar um pedacinho dele e aí a gente volta aqui para os slides. Tá? Daí eu vou...
E aí, eu vou ficar com gostinho de quero mais, tá? E só as contradições foi o Instituto Unibanco que financiou. Ele é maravilhoso, foi o Instituto Unibanco. Então, para a gente ver como as contradições, né, existem. Então, mais fácil, né? Que seja capaz de colocar esse país no século XXI de forma tímida, consistente, transformadora, vamos fazer com que essa escola fique desinteressante. Que bom, apareceu ali. Acho que então, acho que tem que botar o seu publicar aí, acho que é ótimo. Tá lendo? Tá. Aqui, então, entender, brincar. Aí. Me ajuda no volume, vamos lá. Mas não, é que Tá o eixo, tá no máximo. Tá no seu computador. Mas sabe, disciplina é Acho que tá no máximo ali também. Então vai ser um trechinho. O seu computador, assim, tá? Tem como instalar um pouquinho? Pode ser o mouse ali pequenino. Pode diminuir ele aqui. Tirar ele. Minimize. Agora vá no seu volume aqui. Desse lado. Tá, já tá 100%. Não é isso aí mesmo. É isso mesmo. Tá, então, vamos assistir um trechinho, daí todo mundo fica com vontade de quero mais. Tem, tá, pessoal, não tô vendo nada fazer propaganda, mas é aqui, né, que vai de novo para aumentar. Vai ter aqui, ó. Aqui, tá. Videocamp, que é o Videocamp, tá? Que é o que produziu junto com a Fundação Unibanco. Eles têm muitos vídeos bons, e esse vocês baixam e passam para formação de professores, para aula, tá? Ele está no YouTube também, eu peguei do YouTube, mas... Quem quer ser isso aí? Eu.
pontinha do Brasil até lá em cima. Eu quero conhecer tudo. Eu quero conhecer todo mundo. Quando eu conhecer todo mundo aqui, aí eu vou para outro lugar. Quando eu já conhecer o planeta todinho, eu vou para Marte. Eu quero assim. Gastronomia, escola, arte, astronomia, Bom, então só ficamos com uma vontade de assistir mais, né? Mas pelo tempo, que daí só, eu vou dar um spoiler para você, essa minha filha de 14 anos está aqui, olha, dizer, mãe, como é que tu faz isso, né? Mas nunca me sonharam, porque tem um menino, porque todas as escolas que são abordadas nesse documentário são escolas públicas, todas, né? E escolas estaduais, na sua maioria, né? Porque o foco aí é ensino médio, né? O foco do documentário é ensino médio. E tem um menino que é de uma escola do Piauí, que ele diz, nunca me sonharam advogado, nunca me sonharam psicólogo, nunca me sonharam engenheiro, né? Então, e aí e é uma escola que coloca no ITA, que coloca, daí tem um momento que eles falam, tem Olimpíada de Matemática, tem Olimpíada de Astronomia, é uma escola que tem, né, uma efervescência lá, daí tem os meninos soltando um foguete na frente das cabras, entende? Então, é uma escola, e como diz a diretora, a gente enfrentou primeiro muito resistência dos pais vaqueiros, caminhoneiros, que achavam que os filhos não precisavam daquilo. E hoje eles estão vendo que para ser um bom vaqueiro, para ser um bom caminhoneiro, é bom fazer o ensino médio. E aí eles têm estudante no ITA, eles têm, né, estudante, né, pela formação que a escola dá. Mas é um documentário que vale a pena vocês assistirem com calma na escola, com os professores, né? Porque é muito lindo, assim, e tocante, comovente que os jovens falam. E eu gosto muito dessa parte dos sonhos dos jovens, né? Porque às vezes a gente olha para aquele jovem assim rasgado, com as calças rasgadas e tal. Ah, o que quer ser da vida isso aí, né? O que é, né? E não imagina o que tem ali, né? Então, e que vocês trouxeram, assim, né? As potências do Instituto, na minha opinião. Daí, da onde eu falo? Eu sou filha de operário. Meu pai foi 33 anos trabalhador de fábrica, infelizmente já faleceu. E estudou até o 4º ano e a minha mãe até o 3º ano, né, do antigo primário, né? Então eu sou a primeira da família a fazer curso superior, hoje tenho os meus sobrinhos, né? Então, e eu lembro do pai dizer assim, quando eu sempre gostei muito de estudar, acho que é uma cachaça, né? A gente veio com essa cachaça. E aí o pai dizia, eu tenho medo da mãe ficar louca. Às vezes quando eu acordava 3 da manhã para estudar e tal, né? Tem medo da mania, e eu ouvia ele dizer para a mãe, mania, puxa, mania, né? Porque, e essa coisa de ver que o estudo é muito difícil, questão de estudar. Por isso que a gente tem que se dar conta que isso que o Brasil faz com os jovens, de colocar os jovens no mercado de trabalho, é muito perverso, assim, com 15, 14 anos, né? Porque estudar dá trabalho, é muito difícil, né? É muito difícil. Então, a luta pela educação integral é uma luta legítima dos trabalhadores, tem que ser uma luta nossa, uma luta legítima, porque estudo é trabalho, coisa que na Europa já se convenceu, quando vem todos esses índices, Finlândia, Coreia do Sul, toda a gurizada fica na escola o dia inteiro. Claro que fica na escola o dia inteiro com esporte, com laboratório, não é botar a gurizada o dia inteiro, né? Mas é a gurizada o dia inteiro. Em uma sala de aula? Não, porque é muito maçante aí, foi importante a gente começar falando, porque também vamos até às 6h30 num diálogo, com vídeo, porque não dá para imaginar alguém nos dias de hoje, que a gente ainda tem, que bom que todo mundo está sem o Zap Zap, porque eu ainda fico com as minhas alunas lá, tá, o que tu está procurando no Zap Zap? Está procurando agora isso que a gente falou? Às vezes é, né? Às vezes é. Mas às vezes não, eu digo, espera desse teu namorado, essa pessoa aí que está te atormentando, espera, diz para depois, né? Diz para depois, porque hoje a gente ainda tem esse foco de dispersão que é o celular, né? Que é importante, a gente trabalha, a gente escreve artigo,
a gente faz reunião por videoconferência, decide coisa, muito vocês com o Sescamp, né, em lugares muito distantes, eu acho que esses cortes de recurso agora, né, a gente vai ter que ser muito criativo nas nossas formas de comunicação. Faz pelo WhatsApp, vai para um lugar que pega a conexão, vai ter que ir para o pé do morro, onde pega a conexão para conseguir se comunicar, né? Enfim, mas a gente imaginar que vai ficar 4 horas com 4 dias, por mais que o professor seja criativo, não existe. Mas ao mesmo tempo, um outro filme que eu acho que é interessante vocês assistirem com os colegas e indicar, é O Menino que Descobriu o Vento, tá na Netflix, que é a questão das etapas da pesquisa científica, né? Que é o que o menino faz, a observação, ele observa, ele tem um problema para resolver, a questão do problema, né? Um problema para resolver, ele tinha ali, que era o abastecimento, né? A fome que ia invadir todo o grupo ali, né? A comunidade inteira, né? A tradição, a questão da tradição com o conhecimento científico, né? Um filme que rende, né? Esse filme, O Menino que Descobriu o Vento, né? E um outro que eu gosto muito, ainda mais vários de vocês colocaram a questão do rural, é um filme mais antigo, é O Jarro, tá? O Jarro é um filme iraniano, é fantástico, é a história de um professor, para a gente conversar sobre o papel do professor numa comunidade, né? Da professora numa comunidade, né? Bom, vários de vocês falaram que no meu texto, que eu estou querendo que vocês deem feedback, né? É a questão que os institutos têm, que é a trajetória de formação, né? A trajetória de formação, que uma pessoa pode fazer um FIC, né? Por exemplo, como a Maria Clara falava, pedreiro, né? Fazer depois um PROEJA em edificações, com reconhecimento de saberes, da importância de ter o reconhecimento de saberes, né? E a pessoa saber que, olha, vamos para uma oficina de escrita, que o problema é a questão da escrita, né? Saber os seus limites de aprendizagem, né? E depois fazer um superior, né? Dentro do instituto ou na área da gestão, ou mesmo na, né, uma engenharia, né? Então, a trajetória de formação é algo belíssimo que os institutos têm, né? E ao mesmo tempo que aí envolve o saber docente, o nosso saber, a questão do repertório, né? Sendo que o repertório de formação, nessa conversa que a gente faz da aprendizagem ao longo da vida, né? Ele vale tanto para o estudante quanto para o professor, né? O teu repertório, por isso que as reuniões pedagógicas, elas precisam acontecer. Como é que a gente faz com tantos cursos diferentes? É uma engenharia que os TAIs têm que ajudar, né? Que o coordenador de ensino, que o pró-reitor, mas a gente tem, na formação docente, tem que privilegiar o encontro presencial. Encontro presencial de formação mesmo, de ler um texto, de discutir um texto, né? Porque a nossa profissão é uma profissão muito difícil. Eu tenho dito sempre que o pior, por isso que para mim o maior exemplo é esse meu colega de 93 anos, que para mim está sendo um exemplo, ele pessoal, né? E da gente se dá conta, como a gente sabe, pouco sempre, né? É uma profissão que o pior profissional, o pior professor é aquele que vai para um evento e diz assim, isso eu já sei. E que tem sempre. Eu que atuei, eu trabalhei com a educação infantil, fiz magistério também, teve uma colega que fez magistério, né? Eu também fiz magistério, trabalhei com educação infantil, trabalhei com supletivo, fiz minha licenciatura em História, e aí fiz mestrado, doutorado em Educação, aí fui para a formação de professores e fui para o PROEJA, que é a minha paixão, né? Eu sou apaixonada por educação de jovens adultos, educação profissional, é a minha paixão. Então, mas assim, sempre tive colega, desde que eu... outro discurso, agora eu estou com 48 anos, à beira dos 49, né? Tu é novinha, isso aí logo tu, né? Quando a gente tinha alguma coisa numa reunião docente de colegas, né? Isso aí logo, eu ouvi tanto na minha escola de educação básica, quando logo eu entrei dando aula na graduação, né? Tu é novinha, logo tu pega de outro jeito. Eu tô até hoje, né? Tô nessa da novinha orientando de 93 anos que eu tenho que ficar com a cuidadora e coisa e tal, né? Que a gente sempre tem que estar cada
super rápido que tu vai, que dá luz para ti, inclusive, né? E tem aquele que, né? Então, é uma profissão sempre muito difícil que a gente tem que estar sempre se aprimorando. Então, na minha opinião, o mais complicado é esse que sabe tudo, e esse é né? Porque, inclusive, quando a gente vai numa palestra, a gente pensa, pô, eu nunca tinha pensado sobre isso, tá ótimo, eu tô na vibe, né? Então é muito, e é isso, a nossa profissão, a gente tem que estar sempre pós-doutorado, curso de formação, né? E essa coisa, né? Que eu concordo com o colega, eu tive, quando eu fui na direção, que é super caro esse troço, né? Estava R$900 quando eu era diretora, até 2016 a lâmpada, né? Deve ter mais agora. Então a lâmpada desse troço. Eu tinha colega que dizia assim, eu não dou aula sem data show. Eu dizia, eu não dou aula sem aluno. Então a gente não dá aula sem aluno, sem aluno não tem como dar aula, né? Então, ponto. Agora, o data show é importante, enfim, mas a questão das outras tecnologias, daí os jovens são muito melhores que a gente, né? De desafiar eles para produzir um filme, né? Eles pensavam, vamos fazer um blog desse assunto, né? Eles são muito ligeiros. Então, a tecnologia hoje, realmente, eu sou uma pessoa limitada, vivo aprendendo, e justamente dou aula no EAD para mim aprender, porque daí eu me desafio, né? Então, o EAD é super importante. Hoje é um caminho de formação, tanto nossa como estudante, como docente, só que sem encontro presencial também não existe. Por isso que eu acho essas formações, esse país inteiro maravilhosas, mas que a gente pense em espaços de formação no micro. Até, olha, um seminário local, porque é muito complicada a gente imaginar sem encontro nenhum, né? Então, pensar as estratégias, porque as pessoas às vezes, porque é de novo na dimensão do diálogo, elas são muito angustiadas, elas querem trocar, a troca, né? Isso é da condição humana. E às vezes a gente tem um curso de AD que diz, deu muita evasão. Sim, muitas vezes, como é que a gente pensou os encontros, que pode ser lá no espaço micro, filmando e tal, trazendo para o grande grupo da discussão, mas pensar esses espaços micro. Bom, então, e aí, quando vocês falavam de dar aula no FIC, eu tenho claro que é muito mais difícil a gente trabalhar com FIC e com ensino médio do que com a graduação e a pós. É mais difícil por quê? Porque são pessoas com mais dificuldade de aprendizagem que a gente tem que pensar as estratégias. Mas, por outro lado, quando a gente consegue, eles vão, né? Eles vão. E uma questão que a gente não pode naturalizar, não pode, isso vale tanto para a universidade, como para os institutos, para a rede federal, como para a educação básica, a gente não pode naturalizar a evasão. A evasão é uma situação que a gente não pode naturalizar. Esse curso é difícil, é isso, entre o 30 e Fórmula 5. É dinheiro público. A gente tem que pensar oficinas, por exemplo, lá na URGS a gente ainda não resolvemos mais. Então, a gente tem o cálculo 0, a gente tem o cálculo 1, a gente tem... Para a gurizada não levar o pau que leva nas engenharias, o pau que leva, né? Então, não, vou repetir, não se resolveu e ainda temos muitos docentes que adoram dizer que reprovam metade da turma, mais da metade. Mas é muito complexo, não é assim. Não é assim, né? Porque, inclusive, na inclusão, temos uma colega que trabalha em inclusão, as pessoas aprendem. As pessoas têm outros ritmos, precisam de laboratório, de aprendizagem, enfim, mas elas aprendem, né? Então, mesmo com um aluno de inclusão, esse aluno aprende. Então, não podemos naturalizar a evasão. E um dos ataques que vem para cima da gente é isso, né? É a evasão. Então, e aí, a questão do local, isso vale para todo o curso de formação, para as universidades, para os institutos. Bom, é o caso da gente ter o técnico de administração para essa comunidade tantos anos assim. Não é da gente pensar um outro técnico agora. Claro que no curso integrado é mais difícil, tem, né? Mas é da gente conseguir que o corpo docente se dê conta que o tal do arranjo produtivo
local e social, né? Local, cultural, que envolve a cultura, e aí os institutos estão de parabéns, que o vídeo das universidades não colocou a questão da inclusão, embora coloca lá, do apoio afirmativo, mas vocês falaram dos quilombolas no vídeo de vocês, vocês falaram dos indígenas, excelente, né? Mas é isso, tendo como Santo Augusto, por exemplo, que tem várias áreas de indígenas ao redor do campus, né? Tem que pensar, bom, que curso eu consigo, ou que atividade de extensão, que atividade de pesquisa eu tenho para inserir essa comunidade, né? E para que eu aprenda com essa comunidade, né? Para que eu, como instituição educacional, aprenda. Então, esse arranjo produtivo local, cultural, ele precisa estar sempre no horizonte da gente, né? E não é num horizonte intocado, é num horizonte do cotidiano, né? Que ações de pesquisa, que ações de extensão, que ações de ensino eu tenho com essas comunidades. E aí vários de vocês colocaram, que eu acho que é uma questão muito importante, né? É o mercado de trabalho, né? E aí os egressos da gente. A pesquisa de egressos tem que ser uma pesquisa institucional de todo o tempo do Instituto, né? Está lá o catálogo dos egressos, dos cursos todos, inclusive do FIC, né? Uma comunicação com esses egressos, né? E hoje a gente tem o Facebook, é um caminho, né? A gente tem tantos outros, claro, não precisa ser o caminho institucional, mas outros caminhos que a gente pode ter o contato com esses egressos e entender que esse curso não está empregando, tá? E aí, né? Bom, está conseguindo formar então por quê? Por exemplo, quando eu fui banca de uma tese de doutorado do CTI, lá de Rio Grande, um professor que ele mostrava, no ProEja tinha evasão, mas os alunos iam para o superior em música, era uma evasão assim, ia para o superior em música, tudo caindo para cima, né? Ia para a licenciatura de física, era todo mundo saindo do ProEja, que já tinha uma outra formação, já tinha conseguido completar o ensino médio, eles tinham inclusive pensar como é que eles estavam atingindo esses jovens e adultos. Mas era todo mundo caindo para cima, era uma evasão assim a deles, né? Era indo para a FURG, era, né? Então, é interessante, até para a gente não frustrar o curso, a gente entender isso, né? Como é que onde é que esses egressos estão indo, né? E aí, e a relação com o mercado de trabalho, né? E o mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho que é um outro conceito mais amplo. E aí a questão do cooperativismo, né? Trabalhar com os recicladores, trabalhar com outros grupos de trabalhadores, também com os da metalúrgica, também, mas com esses outros grupos, né? Que também desafiam esse mundo do trabalho. E como a gente vai entrar de novo numa crise muito grande, infelizmente, da economia, né? É importante o Instituto conseguir ter esse olhar mais largo, que, por exemplo, o Sistema S, que é o grande, outro dia eu ouvi o que nos alegra que os S também não concorde, né? Isso me alegrou, né? Fiquei bem feliz que eles estão sendo cortados. E como trabalharam muito para o impeachment da Dilma e trabalharam muito para a eleição desse cara, é muito bom que eles levem muito conta, né? E aí o cara do S que eu ouvi na rádio dizendo assim, nós somos o Brasil que dá certo. Bom, é um Brasil que pensa em mercado formal de trabalho, né? Então, né? Então, como a rede federal, que é uma rede pública, como é que é gratuita, né? Como é que ela pensa esses outros que também pagam imposto, né? No Brasil, o Brasil mais desigual na questão dos impostos, aí todos os economistas mostrando, né? Compram fósforo, pagam imposto. Então, são os que mais pagam imposto, são os pobres, né? Então, como é que eles conseguem ter acesso ao Instituto? Bom, só no meu texto eu coloco, só também para a gente saber da arte da guerra, né? Que a crise da educação é um projeto, que é uma frase do Darcy Ribeiro, né? Para a gente também não ficar tão frustrado, porque eles estão vindo agora forte para cima da gente. Mas eu lembro que na época do Lula e da Dilma, nos nossos bons tempos, né? Falar da escola pública, a mídia era todo dia, uma chatice, né? Então, a gente tem que saber que o ataque para nós é diário, daí a gente tem que estar todo dia e aí a gente atingir esses pobres para que eles estejam com a gente, né? Bom,
nós temos quem é o nosso público. Daí por isso que é importante assistir esse documentário inteiro, Nunca Me Sonharam, né? Que ele vai mostrar os jovens de periferia, jovem do meio rural, né? Tem esses diversos jovem trans, né? Nós temos 110 milhões de brasileiros sem completar a educação básica, né? Dos 15 anos e mais, né? Dos 15 anos e mais, que não completaram a educação básica. Então, assim, e aí toda a questão da crise do ensino médio, né? Toda a questão. Que nesse vídeo o Gerson Baniwa, ele fala o quanto o ensino médio é um ritual de passagem dos nossos jovens. Que enquanto os indígenas têm, mesmo esses que a gente acha, isso não é índio, tá lá acampar na beira da estrada, né? Mesmo esses têm rituais de passagem, porque eles marcam a questão da vida adulta com rituais de passagem, né? E aí o Baniwa diz o quanto nós temos rituais de passagem. O nosso grande ritual de passagem é o ensino médio, né? Porque ele é complicado no sentido de entrar, porque a gente tem as vagas, né? Mas muitas vezes esse jovem trabalhador, e aí o que eu vou fazer com essa formação? E sendo essa formação, tem um texto do Jarez Dairel, que até tem esse livro que eu vou passar para vocês darem uma olhada, né? Que o Dairel tem texto também, e aí esse texto até que eu estou trabalhando com meus alunos lá, do PIBID, que eu gostei muito desse texto do Dairel, em que ele fala, essa aula, o exemplo que ele traz ali é uma aula de geografia, que a professora vem, dá uma aula expositiva e tal, né? Os alunos não fazem pesquisas, não se envolvem, né? Aí ele vê um envolvimento na escola no Halloween. O único envolvimento que os estudantes têm na escola é o Halloween, eles fazem uma festa lá numa escola de Minas, lá de ensino médio, noturno, mas que não, só a professora de inglês trabalha alguma coisa da linguagem, dos termos e do que é a história lá nos Estados Unidos, quanto festa, e deu, e é um super envolvimento dos estudantes. Então é isso, tem que envolver os estudantes. E quando a gente envolve, tem que envolver em atividade de ensino, atividade de pesquisa, atividade de extensão, em muitos laboratórios, em feiras de ciência, eu vi os banners de vocês aqui. Eu falava antes com os reitores, a Maria Clara estava junto com uma atividade, de novo, a gente fala da firma da gente, eu falo da minha, né? Tem umas coisas muito erradas na minha firma, mas tem umas coisas que dão certo que eu gosto de contar, né? E dividir com vocês. Uma coisa que a minha firma que tem 85 anos, né? Uma firma mais antiga, pensando, né? A URGS está com 85 anos enquanto universidade, né? Ela tem 85 anos. Ela tem portas abertas, que inclusive vai ser nesse sábado que eu vou estar em... E eu dizia, quem sabe a rede tem um nacional, ainda mais agora, com esses, sabe, de repente perto dos 100 anos, fazendo, e é bom ser em sábado, porque vocês vão ver que as comunidades se mobilizam. Como eu estou na URGS desde 98, foi na administração do professor Heinemann que começou isso, então eu peguei desde o início. Era pouca gente no início, nos sábados, nos primeiros sábados, né? E hoje nós temos 12 mil inscritos. Porque como abre lá no portal para as escolas se inscreverem, né? Mas fora os que não se inscrevem que vão, né? Nós estamos com 12 mil inscritos esse ano, né? É assim, a universidade se abre toda, eu acho que seria uma coisa legal a rede toda se abrir, pensar um sábado que a rede toda se abrisse, do Oiapoque ao Chuí, com seus cursos todos, e com as atividades de pesquisa, as atividades de extensão, e abre os museus, os nossos museus com todos abertos e tal, né? Eu, quando eu era diretora, era um dos dias que mais eu participei dos 4 do meu mandato, dos 4 portas abertas. Era o que mais me brilhava o olho, mais que as formaturas. Porque ver aquela gurizada, que nem chegou um guri pra mim, eu ficava meio na porta ajudando, porque é muita gente, né? Chegou um guri pra mim, tia, onde é que é as máquinas? Aí eu disse, ó, tu atravessa a rua, na engenharia, né? Tu atravessa a rua, tem aqui, mas tem também no Campos do Vale, lá também tem máquina. Mas aqui, tu quer engenharia mecânica, né? E, tia, eu quero ver as máquinas. Bom, tem máquina ali, então tu atravessa a rua e vai lá. Aí chegou um outro, tia, onde é que é o teatro? O teatro, nas áreas. Então, a gente tem esse tipo de pergunta que é fantástica, que é esses sonhos, essa gurizada que pensa, e como os hormônios estão explodindo, eles pensam 300 coisas no dia, né? E
E claro que às vezes a gente aproveita uma, mas essa uma é super, às vezes para a instituição essa uma que a gente aproveita né? Então, é um momento muito legal e que a comunidade abraça e que vem as escolas e tal, né? E para vocês o ensino fundamental, mas também as cooperativas, as fábricas, né? Tem um momento de abrir, porque a gente abre também para todo mundo. Só um exemplo, o curso de Direito, claro, tem que ter coisas atraentes para abrir, né? O curso de Direito, meu sobrinho queria fazer Direito, está no Direito, fez uma palestra sobre Direito vinculado ao esporte, né? Foi super legal a palestra. Então também tem isso, os cursos, fazer uma coisa diferente e tal, para não ser aquela coisa enfadonha, não vai mostrar o currículo, né? Na coisa é que nem nós, né? Se eu sentar aqui com vocês, vão ver o currículo. Né? Eu estudei, quando a gente criou o nosso licenciatura em Educação do Campo, eu estudei o currículo de matemática da UFSC. Eu digo para meus colegas até hoje, eu digo para o Marcos Bastos e tal, como é que vocês aguentam o currículo horroroso, coisa horrorosa? Isso é um massacre para os estudantes, um massacre. Bom, então assim, a gente que é da área estuda os currículos e fica pensando, o que é isso, né? Imagina tu apresentar, tu não vai chamar aluno nenhum, né? Então, bom, é um momento interessante. Em um outro momento eu gostei de ouvir vocês aqui na apresentação, dizendo assim, esse professor chega, né, academicista. Nós temos lá o PAP, que é o Programa de Ações de Aperfeiçoamento Pedagógico que o docente e o técnico também estágio probatório tem que fazer. Que ele tem que ter um mínimo de 40 horas de cursos e daí tem que ter atividade de pesquisa no PAP, tem que ter para aprovar no estágio probatório, né? É um momento muito legal que ele tem que assistir curso, que ele tem que trocar, que ele tem que... É muito legal. Porque aí o academicismo ele tem os dois lados, né? Aí quando a gente dá um curso, por exemplo, dos professores estaduais, sobretudo do Rio Grande do Sul aqui, que é os que eu convivo mais, né? Como é difícil essa formação. Às vezes tu pega um texto com um colega da letras, tu chora num canto, né? Tu pensa, meu Deus do céu, né? Como é que então, ao mesmo tu tem esse professor que se formou não sei como, que está dando aula, né? E aí tu tem um academicista, eu diria para vocês que eu prefiro o academicista. Eu prefiro esse guri que pergunta cadê o meu laboratório, né? Muito engraçado como é que eles chegam na instituição, né? Cadê o meu laboratório? Calma, meu filho. Menos, né? Devagar com a Andônia, ainda mais agora que nós vamos ter dinheiro, vamos ver se nós vamos pagar a luz, né? Devagar que nós vamos ter que ver se pagar uma luz para ela, né? Então, nós vamos poder além de CD, não, mas é uma gurizada que está mal acostumada, o período da luta da Dilma, que estava na universidade, que tinha papel higiênico, então tudo mal acostumado, né? Então, eu digo para os meus colegas, agora vocês vão ver, eu como estudei na época do Fernando Henrique, eu fiz mestrado na época do Fernando Henrique, a gente sabe o que era, né? Mas é um pouco, bom, vamos ver, né? Vamos na guerra nos desafios. Bom, então, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas coloca que empregabilidade a gente tem com o ensino médio. Então, por isso, quando a gente pensa os FIC, tem que já pensar o que eu tenho de subsequente ou de integrado para esse sujeito, né? Dentro desse itinerário formativo, né? Claro que pode ser uma demanda de uma comunidade de pescadores, de uma, né? Bom, vamos atender essa demanda, né? Mas é importante a instituição porque é o técnico que dá a empregabilidade. É o técnico que dá a empregabilidade. Bom, eu trago para vocês aqui a reforma do ensino médio, que é horrível, e que aí não é à toa que primeiro, na época do Temer, já tentaram não mostrar os resultados da rede no Enem, são resultados maravilhosos, né? A rede sabe fazer ensino médio, por mais que ela diga que não sabe, ela sabe, os resultados da rede são maravilhosos, né? Então, tem que desafiar, né? Tem que desafiar e fazer o ensino médio integrado. Ainda mais com essa reforma, né, terrível, que diz o quê? Nenhuma linha sobre ensino noturno. E a boa parte da oferta no Brasil é no noturno, né? Então ela coloca o integral sem mencionar o noturno. Ela aumenta para 1000 horas, não menciona o noturno, e está toda essa coisa do recurso e tal, e com todos esses cortes que a gente está vendo aí. Então, o compromisso da rede é mostrar como é que ela faz o ensino médio, que ela faz bem, né? Bom,
A integração, daí, assim, questões que eu aponto no meu texto, né? A integração de um repertório de formação geral, sobretudo estimulador do senso crítico do estudante, ao repertório constituinte do curso de formação inicial e continuada, formação técnica, média e superior, né? E aí, assim, ó, na área de pesquisa, tem uma pesquisa institucional sobre como é que é esse itinerário formativo do campus. Como é que o campus pensa o seu itinerário formativo, né? Que a gente tem que fazer pesquisas endógenas, que a gente olhe para a gente mesmo, né? Pode ser uma pesquisa em rede de vários campos do Instituto, né? Mas, por exemplo, eu estou com uma que eu escrevi no CNPq, não ganhei, bom, e agora ninguém ganhou, né? Já cortaram o Universal. Eu ganhei em mérito, mas não ganhei nada, e agora ninguém ganhou nada também, nem estou mais triste, né? Mas para pensar o Proeja, aqui do Rio Grande do Sul, para pensar o Proeja, porque, por exemplo, eu fui visitar a equipe da EJA, que até o pessoal do Fórum EJA já tinha visitado, mas como pesquisa, eu fui apresentar minha pesquisa nos NEJAs para eles, e a Maria Regina, que é uma das coordenadoras da EJA do Estado, agora do CEDU, estava com o projeto da Santa Maria, que era Proeja com a escola estadual, que ela já me disse, eu vou aprovar, que isso aqui tá bom e tal, eu vou aprovar, né? Só me mostrou assim, estava na mesa dela. Eu acho que iniciativas como essa, de trabalhar junto com a escola estadual, quando a gente não tem um grupo de formação geral, uma porque potencializa os colegas do estadual. Todas as experiências que a gente teve do Proeja FIC, fazendo cursos com os colegas das municipais, não é fácil. Principalmente às vezes ver que um colega da municipal nos ensina muito, né? A gente vai com a nossa arrogância de doutor, achando que a gente vai ensinar o colega da municipal, e o colega da municipal já faz trabalho com jovem, já está lá na comunidade, ele nos ensina. Então, quando a gente vai para trabalhar com os colegas das redes municipais e estaduais, é para troca. Claro que podemos ter um curso, porque nós temos doutorado, eles não têm ainda, enfim, né? De formação continuada, que é o caso que Passo Fundo faz muito, de curso de formação com os colegas das redes lá, né? Mas é para a gente trabalhar junto, né? E aí essas experiências de fazer FIC com eles, de fazer médio com eles, mas aí com reconhecimento de saberes, pessoal, que daí o IFSC ensina muito mais do que eu. A experiência do IFSC é maravilhosa. De reconhecimento de saberes, que está nos regimentos, tá? Por que isso? Tu tem um pedreiro, tu tem que jogar o cara para cima. Também é pesada. Mas tem, só uma pessoa de 40 anos. Agora só dar um exemplo, Simone, que a gente está discutindo no colégio do Conselho Superior, no conhecimento de saberes, que esse aluno que tem elevação de escolaridade com reconhecimento de saberes e com a parte de formação, ele possa acessar os nossos cursos, por exemplo, ele conseguiu reconhecer e ter um ensino fundamental, um ensino médio, com uma formação profissional, que ele possa entrar, né, na instituição de uma forma, para o curso técnico, por exemplo, né? E a gente tem resistência, o pessoal não quer a vaga para esse aluno. Ele reconhecer o ensino médio com uma qualificação, alguma coisa assim, né? Que ele possa ter a formação técnica integral. E a gente tem resistência para isso, interna. Não é o pessoal nosso do IFSC. Mas como nós temos resistência, por exemplo, às ações afirmativas. Temos, não. Na nossa universidade é uma luta diária, diária. Tem os colegas que estão loucos para correr com os pobres. Os pobres incomodam muito. A própria questão, Simone, a própria questão do acesso ao ensino nosso integrado. Nós temos lá uma corrente do IFSC que defende o acesso por sorteio, porque a gente entende ser muito mais inclusivo do que o acesso por prova. A gente não tem isso na rede. A rede não consegue entender essa parte da inclusão. Que isso traz inclusão, porque a gente tem experiência de alguns campos que estão fazendo o acesso para o ensino integrado sem ter a prova por meio de sorteio, que é a minoria, né? Tanto no IFSC como na rede. E a gente não consegue trabalhar com esse tipo de inclusão, porque a gente quer, no ensino integrado, o aluno que depois vai para a Olimpíada, ganhar prêmio, não sei o quê. Aí o pessoal vai lá e diz, olha só, o IFSC tem tantos prêmios, ótimo. Sabe o que eu digo? A gente não faz mais nada com obrigação. Por quê? Nós temos melhores alunos
os melhores professores e a melhor infraestrutura. Então a gente precisa repensar isso. A gente precisa urgente repensar isso. Por quê? Porque a gente se acomoda nessa situação. Somos capazes Não, tu tem toda a razão. Não, é uma luta, mas a gente tem que saber que tentar largar, por exemplo, o número de alunos de vocês, 50 mil, excelente. Daí, quem sabe, com os laboratórios de aprendizagem, a gente aumentar esse número de alunos. Né? Porque imaginar que com vaga pública tu vai ter 12 alunos numa turma, é para justificar. A gente está vivendo um momento muito difícil. Então, a gente tem que pensar laboratório de aprendizagem para manter turmas de 30, 35, 40 alunos, né? Que os de licenciatura ensinem. Foi uma experiência do Piauí que eu vi, do Instituto Federal do Piauí, que o pessoal da licenciatura em matemática vinha ensinar os alunos do Proeja nos sábados. Claro que a zona ciumeira é enorme nos colegas, mas enfim, vamos enfrentar a ciumeira. Eles aprendiam com os meninos das licenciaturas, queriam os meninos, e não mais os professores de matemática do instituto. Bom, mas é isso aí, né? Isso aí, às vezes, eu tenho dito sempre, um aluno que supera a gente, tanto melhor, né? Tanto melhor. Então, da gente ter os alunos de licenciatura do lado da gente, nessas oficinas, né? De ter, por exemplo, semanas anteriores de começar a prova. O que é o drama do aluno de ensino médio? É começar a aula sem conhecer ninguém. Então, ter uma semana anterior de conhecer o Instituto, conhecer as pesquisas do Instituto, para esse pessoal que é novo, para esse pessoal que não tem nada, para esse pessoal que, né? Com os laboratórios de aprendizagem, com grupos de curso de idiomas. Acho que isso para todos nós, né? O Brasil ele tem que enfrentar a questão do inglês, do espanhol, do alemão, enfim, de uma língua estrangeira. O Brasil a gente vai à escola, a educação básica da Argentina já superou isso. A do Uruguai também, né? Nós não superamos. Né? Eles pegaram o inglês, enfim, vão com o inglês, em algumas situações de português. Nós não superamos isso ainda. E a gente se dá conta que a gente precisa ter, né? E seja fazendo aí Olimpíada de idiomas, fazendo semanas culturais, né? Como vocês têm, por exemplo, toda a coisa de mostras do próprio curso técnico de gestão cultural de vocês, que mostra os espaços, fazer isso na cidade também, né? Ter dentro da cidade que o campus está, essas mostras culturais, para o pessoal ver o resultado do trabalho, né? E eu coloco esse vínculo politécnico da UFSM, que eu vi o Proeja lá, né, do estado, né? Ser docente da educação profissional e tecnológica nessa conjuntura de crise, exige coragem no compromisso de reinventar e inventar cursos e práticas pedagógicas vinculadas aos interesses das comunidades indígenas, das comunidades afrodescendentes, das mulheres, rompendo com o histórico exílio imposto pelas lógicas perversas do capitalismo. Que nós somos, daí eu gosto muito de um autor, que é o Rodolfo Kusch, que é um filósofo, que é um filósofo argentino, que fala que na América Profunda, que é a obra mais, digamos assim, a obra fundante do pensamento dele, ele fala que nós somos um ser europeu com um estar indígena. Claro que ele fala da América Latina, e nós temos a questão dos africanos que vieram obrigados para cá, vieram sequestrados para cá, né? Em situação de sequestro, né? Então, mas esse ser europeu da tecnologia, da nanotecnologia, da inteligência artificial, com o estar indígena, da contemplação, da tradição, da raiz, dessa longa duração. Nós somos o encontro desses sujeitos. Então, nós nunca seremos europeus, e nós nunca seremos indígenas completamente mais. Mas nós somos esse encontro, nós somos esse mestiço. Então nós temos que olhar para o nosso jeito de ser e saber que a gente tem que ter sustentabilidade, sim, que a gente tem que conviver com o meio ambiente, que é uma questão, e aí o evento de vocês já está mostrando isso, né? Mas até pelo nosso ser, né? Que é um ser indígena também, por mais que a gente negue ele, né? E aí ele fala dessa fagocitação, desse ser europeu com estar indígena. E eu gosto muito dessa construção do Rodolfo Kusch para pensar o currículo da educação profissional.
que não é um currículo de formação geral só, que não é só, né, que a gente sabe, assim, fazer com que o nosso aluno estude e saiba escrever bem, saiba se expressar bem, né, saiba de fato usar matemática, que é da formação geral, e saiba ser um bom mecânico, um bom engenheiro, um bom... Então, esse encontro, eu falo que o conhecimento geral, ele potencializa a educação profissional. E que não tem como a gente ser um sem o outro. Então, de fato, há uma complementariedade nesses dois, né? E esse é o nosso grande desafio, e que é um desafio que o professor Cícero está me mostrando que até os 93 anos, oxalá todos nós chegamos lá, né? Mas nós vamos até aí, né? Claro que na reforma da Previdência a gente não quer isso, mas pensando isso, se aposenta com o professor Cícero e volta com a pesquisa, né? Volta para a instituição para contribuir com a pesquisa, né? É isso, pessoal, muito obrigada, tá? Questões e tal que vocês têm, eu vou né? Está ali o meu e-mail para a gente trocar, né? Enfim, questões que vocês têm. E agradecer muito a confiança de vocês em me chamar, porque assim, o período que eu estive na CETEC foi 1 ano e 4 meses, eu não contei os dias e as horas, mas né, foi de muita aprendizagem, assim, eu adorei conhecer o curso de cão-guia de vocês, adorei conhecer, acho que assim, gostei das instituições de vocês, muita coisa boa, né? E que, bom, claro que a gente tem que ter autocrítica, né? Isso compõe também a formação do professor, né? O professor sem autocrítica é o que eu dizia, diz que não tem que aprender nada, é o pior deles, né? Então, a gente tem que ter autocrítica da aprendizagem, mas tem que saber que a gente tem coisas maravilhosas, que para mim fica essa palavra que vocês falam tanto desafio, e que nós vamos fazer muito, que é, como dizia o Mário Quintana, né? Eles passarão e nós passarinhos. Nós passarinhos com a rede federal, nós passarinhos com a ensino público, com a educação pública, né? Nesse dia tão lindo que tá os meninos e as meninas nas praças aí, né? Eles passarão e nós passaremos.